Aula 1 sobre educação financeira. Essa aqui é a primeira aula de uma série de 10 vídeos que eu vou gravar aqui para o TikTok com o objetivo de te ensinar a lidar melhor com o seu dinheiro. A minha ideia é não trazer nada complexo, muito difícil, mas sim algo didático para que você realmente possa aplicar na sua vida e transformar a sua vida financeira. Para essa primeira aula aqui, eu quero trazer um conhecimento básico, mas que é muito importante na sua vida financeira ao longo de toda a sua jornada, que é entender como os juros compostos, os juros sobre juros, eles podem ou melhorar a sua vida, talvez transformar a sua vida no longo prazo, ou então simplesmente destruir a sua vida financeira. E quando eu falo sobre destruir sua vida financeira, é porque quando você tem o juro composto como seu inimigo, o potencial de destruição dele é muito maior do que quando você tem os juros compostos como seu amigo de forma construtiva. Então, vamos aqui primeiro entender como que os juros compostos podem melhorar a sua vida, ou talvez no longo prazo transformar a sua vida. Muitas vezes, quando a gente fala sobre ter uma melhor relação com o dinheiro, a gente também vai falar naturalmente sobre poupar parte do que você ganha. Só que aí as pessoas vão me questionar assim: poxa, Gustavo, eu estava aqui pensando em comprar alguma coisa que eu queria muito que custa R$ 100. Mas aí você me disse que eu preciso poupar esse dinheiro, ou pelo menos poupar parte daquilo que eu ganho. Mas por que eu vou poupar R$ 100? Se ter R$ 100 a mais na minha conta, ou R$ 200 a mais, ou R$ 500 a mais, não vai mudar a minha vida. Mesmo que eu invista esse dinheiro, eu vou ganhar ali no mês alguns centavos, alguns reais, isso não vai transformar a minha vida financeira. Mas o que as pessoas esquecem é que, no longo prazo, isso pode multiplicar muito o seu patrimônio. De forma que quando você poupa R$ 100 hoje, não é como se você estivesse apenas guardando R$ 100. É como se você estivesse depositando na sua conta futura 200, 300, 500, 1.000, 3.000 reais ou muito mais do que isso. Então veja, se você poupar R$ 100 hoje, é como se você estivesse colocando na sua conta futura, daqui 10 anos, mais ou menos R$ 300. Ou seja, 3 vezes mais do que você colocou hoje. Se você esperar por 20 anos, nesse caso você vai ter R$ 900, ou seja, 9 vezes mais do que você colocou hoje. E se você tiver prazo, aguardando para o longo prazo, 30 anos, isso significa que você vai ter na sua conta, nesse caso, R$ 3.000, ou seja, 30 vezes mais daquilo que você colocou hoje. Então, esse é um conceito que você precisa entender. Economizar R$ 50 hoje, R$ 100 hoje, pode parecer muito pouco, mas R$ 50 hoje significa você colocar na sua conta muito mais no futuro. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, 20, 25, 30 anos, esse valor será muito maior. E aí sim, colocando um dinheiro mensalmente, investindo, poupando mensalmente, você pode alcançar excelentes resultados, inclusive alcançar a sua liberdade financeira. Agora, isso aqui é quando você coloca os juros compostos ao seu favor, quando você tem ele como o seu amigo. Mas você também pode ter ele como o seu inimigo, e isso acontece muito no Brasil. Então, vamos aqui a mais um exemplo. Imagine que, nesse caso, ao invés de você ter poupado R$ 100, você gastou R$ 100, você passou isso no cartão de crédito, mas você não conseguiu pagar o cartão de crédito, você ficou endividado. Nesse caso, a dívida no Brasil vai ter um juros sobre essa dívida muito grande, um juros praticamente abusivo. Praticamente não, ele é abusivo. De forma que se você tem uma dívida de R$ 100 hoje e você não paga e passam 10 anos, nesse caso, a dívida passou de R$ 5.000. Se você deixa essa dívida por 20 anos, você vai ter uma dívida de mais de R$ 300.000. Isso que começou com R$ 100 ali no começo, hein? E se você deixar ir por 30 anos, você vai ter uma dívida de simplesmente mais de 19 milhões de reais. É óbvio que uma dívida não dará 30 anos na sua vida, né? Ela vai caducar essa dívida, mas o que eu quero te mostrar é que na questão de potencial de destruição da sua vida, os juros compostos, eles realmente podem tirar toda a sua capacidade de alcançar a sua liberdade financeira. Ele pode destruir a sua vida financeira. Até aqui, o que você precisa entender? Que na questão de juros compostos, você precisa colocar isso ao seu favor. Que poupar pouco hoje pode parecer pouco, mas no longo prazo pode trazer uma transformação para você. E que você deve evitar ao máximo qualquer tipo de dívida. Porque na questão da dívida, na questão de colocar o juro composto como seu inimigo, ele pode destruir a sua vida financeira. Bom, aliado a esse conceito aqui de juros compostos, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre essa frase, que é muito conhecida, né? Que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Novamente, potencial destrutivo é muito maior. Se você também entendeu esse conceito, você vai conseguir entender um outro conceito que é muito importante, que é a questão de ativos e passivos na sua vida financeira. Quando a gente fala sobre ativos nesse conceito da sua vida financeira, a gente está falando de tudo aquilo que tem potencial de colocar mais dinheiro no seu bolso. Exemplo aqui. Imagina que eu vou lá, compro um imóvel com o intuito de alugar esse imóvel. Nesse caso, eu estou adquirindo um ativo. Por quê? Porque esse imóvel, além de se valorizar, ele também vai trazer um rendimento para mim com esses aluguéis. Ou seja, esse imóvel vai colocar mais dinheiro no meu bolso. Ele é um ativo. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso.
Outro exemplo, imagina que eu compro um carro. Quando eu compro esse carro, eu vou ter novos gastos. Eu vou ter que pagar o seguro desse carro, eu vou ter que pagar a gasolina desse carro, eu vou ter que pagar impostos em cima desse carro. Ou seja, esse carro ele está trazendo mais gastos para mim, ele está tirando dinheiro do meu bolso. Então, nesse exemplo, esse carro ele é um passivo. Por que eu estou te falando isso? Primeiro, porque tem total relação entre os juros compostos. Segundo, porque entender esse conceito aqui vai mostrar como as pessoas com boa educação financeira, elas têm uma relação completamente diferente daquilo que elas compram. Então, olha só que interessante. Se você observar, pessoas com boa educação financeira, elas compram ativos, elas focam em comprar mais ativos, ações, renda fixa ou alguma coisa que vai se valorizar, que vai trazer mais dinheiro para ela, e com o rendimento desses ativos, ela compra os passivos que ela deseja. Exemplo aqui, eu vou juntar um dinheiro mensalmente ali do meu salário, eu vou deixar esse dinheiro investido, e com esse dinheiro investido ele vai rendendo, e com esse rendimento eu vou lá e compro um celular. Veja o que eu fiz. Eu foquei em comprar ativos e com o rendimento desses ativos eu comprei um passivo que eu queria, que no caso é um celular, que simplesmente ele vai apenas se desvalorizar, ele não traz mais dinheiro para mim. Agora, pessoas com baixa educação financeira, o que elas fazem muitas vezes? Elas focam em comprar passivos, achando que comprando esses passivos, elas estão comprando ativos. Quantas vezes você não viu pessoas comprando um carro novo, um carro zero, e elas começam a mostrar isso para as pessoas e todo mundo fala, caramba, parabéns, hein, tá subindo na vida. Ou seja, aquela pessoa e as pessoas em sua volta acreditam que aquele passivo, que é um carro que apenas traz mais custos, é o ativo, significa estar subindo na vida, quando na verdade não, isso está trazendo mais custos para você, está aumentando o seu custo fixo, está tirando dinheiro do seu bolso. Então essa é uma diferença que se você pensar, você vai começar a observar uma diferença brutal entre pessoas que têm mais educação financeira e pessoas que têm menos educação financeira. Agora, se você já entendeu o conceito de juros compostos, como que você pode colocar isso ao seu favor, como que você deve evitar ao máximo deixar isso como o seu inimigo, você entendeu a diferença entre ativo e passivo, e você entendeu essa diferença entre pessoas com boa educação financeira e baixa educação financeira, você já pode começar a aplicar isso na sua vida. Então, acho que para uma primeira aula esse conceito já é suficiente. Lembrando que eu vou postar várias outras aulas, 10 aulas nos próximos dias, então se você não quiser perder nada, me segue aqui no TikTok. E para você que já tem algum valor investido, já chegou nos seus primeiros 100 mil, 500 mil, 1 milhão, enfim, e você não sabe se está no caminho certo, se você tem uma boa carteira de investimentos, me envia uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Hoje eu sou especialista em investimentos, sou certificado regulado pela CVM e vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Nessa segunda aula, eu quero trazer um conceito também muito importante, que é a ilusão da estabilidade financeira. O que é essa ilusão? Imagina que você conhece um casal que possui a seguinte realidade. Os dois, juntos, eles têm uma renda mensal de 10 mil reais. E eles também possuem um custo mensal, um custo fixo de aproximadamente 10 mil reais. Ou seja, tudo aquilo que eles ganham, eles acabam gastando. Mas eles conseguem pagar todo o seu padrão de vida. Esse casal, eles conseguem pagar um carro que eles queriam, eles conseguem fazer algumas viagens de vez em quando, eles conseguem comprar aquele iFood no fim de semana, eles têm exatamente a qualidade de vida que eles queriam e eles não possuem nenhuma dívida. Você olha para esse casal e a sensação que você tem é que eles possuem uma vida financeira minimamente estável. Mas e se eu disser para você que esse casal aqui, eles são escravos do dinheiro? E que eles estão ao imprevisto de cair no mundo das dívidas e simplesmente destruir toda a vida financeira deles. E eu vou te explicar agora o porquê disso. Imagina que na vida desse casal, primeiro, acontece algum imprevisto. Um rapaz, por exemplo, um homem desse casal, precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia custa 10, 15, 20 mil reais. Eu te pergunto, esse casal que gasta tudo aquilo que eles ganham, que tem um custo fixo já muito alto, de onde que eles vão tirar dinheiro? Primeiro, da margem da renda deles não sobra nada. E se não sobra nada, provavelmente eles também não têm nenhuma reserva. Se eles não tiverem ninguém da família que possa pagar essa cirurgia, eles vão se endividar. Ou seja, eles vão colocar os juros compostos como inimigo deles. E eu já expliquei na primeira aula qual que é o problema disso. Segunda questão. Imagina, então, que aparece uma questão no trabalho deles, onde o salário deles diminui, ou onde um deles é demitido. Nesse caso, o que vai acontecer com a vida desse casal? Eles vão ter que diminuir drasticamente o padrão de vida deles, porque não tem nenhuma margem. E diminuir o padrão de vida é uma das coisas mais difíceis. Você que já teve que diminuir seu padrão de vida, você sabe. Outro ponto é que esse casal também não consegue aproveitar as oportunidades da vida. Imagina que chega um amigo desse casal, apresenta um terreno que ele quer vender com 50% de desconto. É uma baita oportunidade. Mas se eles não possuem nenhuma reserva, se eles gastam tudo aquilo que eles ganham, então como que eles vão aproveitar essa oportunidade?
E por fim, vamos imaginar que em um cenário perfeito, eles continuaram gastando tudo aquilo que eles ganham, não tiveram nenhum problema, nenhum imprevisto, chegaram aos seus 60 anos. E aí, aos 60 anos, eles começam a pensar assim: caramba, a gente já trabalhou bastante, acho que seria legal começar a pensar em uma aposentadoria. Eles olham para o INSS, vê que ainda não vai ser possível, e mesmo trabalhando por vários e vários anos, eles vão receber, por exemplo, 2 salários mínimos, que não vai ser nada suficiente, né? Longe de ser suficiente de manter a qualidade de vida deles. Então, o que vai acontecer? Eles são escravos do dinheiro. Esse casal, ele vai ser obrigado a trabalhar pelo resto da vida deles para manter esse mesmo padrão de vida. Quando eles quiserem parar de trabalhar, alguma coisa na vida deles vai ter uma qualidade pior. Seja morar em uma casa pior, seja não ter um carro, mas eles vão ter que diminuir drasticamente a qualidade de vida deles. São escravos do dinheiro. Então, por isso que um conceito muito importante que você precisa adotar na sua vida é viver alguns degraus abaixo. Se você ganha, por exemplo, 10 mil reais, é interessante que você tenha um custo fixo de 4 mil, 5 mil, 6 mil, no máximo 7 mil reais. Sobrando uma margem de 30% seria o ideal. Quanto menor o seu custo fixo, melhor para você, certo? E por que você precisa ter um custo fixo menor? Por alguns motivos que você já deve entender. O primeiro deles é que, se você tem um custo fixo menor, provavelmente você é uma pessoa mais feliz. Isso gera uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque elas imaginam o seguinte: bom, Gustavo, eu achei que quando eu tivesse um custo fixo maior, eu teria mais qualidade de vida, eu seria uma pessoa mais feliz. Mas pensa o seguinte: no seu mês, com tudo aquilo que você gasta, o que te faz realmente feliz no seu mês? É aquilo que você tem como custo fixo ou como custo variável? Custo fixo, por exemplo, você pagar a gasolina no seu carro, o transporte, o aluguel, será que é isso que te faz feliz? Ou o que te faz feliz é um passeio no final de semana, um restaurante que você conhece, um iFood que você pede? Geralmente, o que te faz feliz ao longo do seu mês, o que faz você relaxar, ficar mais tranquilo, geralmente são os custos variáveis. Se você tem um custo fixo muito elevado, você concorda comigo que sobra pouca margem para que você gaste com custos variáveis. Então, igualmente, né? Se você tem um custo fixo menor, se você tem um custo fixo mais baixo, você tem uma margem maior para gastar com custos variáveis. Consequentemente, você tende a ser uma pessoa mais feliz. Outra questão é que você consegue lidar melhor com os imprevistos da vida por questões óbvias, né? Eu gosto até de utilizar uma analogia de você imaginar que ter um custo fixo muito alto ou gastar tudo aquilo que você ganha, ou muito próximo do que você ganha, é como se você estivesse em uma rodovia em alta velocidade, praticamente colado com o carro da frente. Ou seja, se o carro da frente tiver qualquer imprevisto, a chance de você bater nesse carro e quebrar é muito grande. E o mesmo funciona para a nossa vida financeira. Um terceiro ponto é que você consegue aproveitar melhor também as oportunidades da vida. Se sobra mais dinheiro, se você tem uma margem na sua renda, você também vai ter uma poupança melhor. E aí, quando aparecer um treinamento, um curso que você gostaria de fazer, você vai ter oportunidade. Se aparecer uma viagem muito interessante, você vai conseguir aproveitar. Se aparecer um carro, um terreno com desconto muito grande, provavelmente você também vai conseguir aproveitar. E por fim, no longo prazo, a gente tem que sempre lembrar do projeto talvez mais importante dentro das finanças, que é alcançar a sua liberdade financeira. Se você consegue poupar um pouco mensalmente, se você guarda um pouco daquilo que você ganha todos os meses, no longo prazo, você consegue acumular um patrimônio suficiente que pagam todos os seus gastos. É utilizar os juros compostos ao seu favor. Então, para a gente finalizar essa aula, uma coisa que você precisa pensar: quanto realmente você ganha, e daquilo que você ganha, quanto disso é o seu custo fixo? E o que você pode fazer para diminuir o seu custo fixo, para que você tenha uma margem maior entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta? E aí vem uma segunda pergunta também, que é muito comum, que é: mas Gustavo, mas quando que eu posso aumentar o meu custo fixo? Quanto que eu posso aumentar a minha qualidade de vida? Geralmente o que as pessoas fazem é: se elas ganham mais, elas gastam mais. Isso está errado. O que você deveria fazer é o seguinte: você vai aumentar o seu custo fixo, a sua qualidade de vida, conforme os ativos da sua vida. Eu expliquei isso na primeira aula. Conforme os seus ativos, eles aumentam. Então, por exemplo, eu tenho 50 mil reais investidos e eu tenho um certo custo de vida. Eu tenho um certo custo fixo. Agora, eu tenho 100, 200 mil reais investidos que me geram uma renda maior. Nesse caso, eu posso aumentar um pouquinho o meu custo fixo. Então, os seus gastos mensais, eles devem subir não de acordo com a sua renda, mas de acordo com aquilo que você vai acumulando em ativos, certo? Para essa segunda aula, acredito que já seja o suficiente. Lembrando que todas as aulas vão ser postadas aqui no meu perfil. Se você quiser acompanhar, é só me seguir. Vai ter uma playlist salva também. E para você que já começou a investir, já tem até um bom valor investido, mas não sabe se está no caminho certo, se tem bons investimentos, é só você mandar uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita, onde eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CVM. Vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira.
Nessa terceira aula eu quero falar sobre um tripé da sua vida financeira. Na verdade, são 3 grandes habilidades que você precisa desenvolver para que você consiga acumular um bom patrimônio. E essas habilidades são aprender a fazer mais dinheiro, aprender a gerar mais dinheiro. A segunda habilidade, aprender a gerir o seu dinheiro, ou seja, saber como gastar o seu dinheiro, saber como economizar. E a terceira habilidade é como multiplicar o seu patrimônio por meio dos investimentos. Geralmente, quando a gente vai falar sobre esses três pilares, o pilar que as pessoas mais costumam focar é justamente nos seus gastos. Elas querem economizar ao máximo. Mas será que isso é o mais eficiente? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 pilares aqui. Começando pelo pilar de multiplicar o seu patrimônio por meio dos investimentos. Esse aqui é um pilar que, é claro, ele é importante para qualquer pessoa, mas ele vai ser mais relevante para quem já tem ou uma renda muito alta ou um bom patrimônio já acumulado. Para pessoas que têm, por exemplo, um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, ter 1%, 0,5%, 2% a mais nos seus investimentos significa uma baita mudança. Mas para você que ainda não tem uma renda muito alta ou não acumulou um bom patrimônio, ter alguns rendimentos a mais, uma porcentagem um pouquinho maior no seu patrimônio, não vai mudar a sua vida. Então, por exemplo, imagina que você tem 10 mil reais guardados e que você vai investir esses 10 mil reais. Você se esforçou, estudou, você é um baita investidor digno de Warren Buffett brasileiro e você conseguiu 2% de retorno em um mês. Sabe o que isso significa? Que se você tem 10 mil reais, no mês seguinte o que você ganhou foi 200 reais. E eu te pergunto, será que 200 reais vão mudar a sua vida? Provavelmente não. Então, é por isso que eu falo para você que esse é um pilar que traz mais resultado depois que você tem uma renda relevante ou um bom patrimônio acumulado. Agora, se você está no começo, você ainda não acumulou um bom patrimônio, não é isso que vai mudar a sua vida, por isso não foque nesse pilar. Você sim deve começar a investir, você sim pode começar a investir, mas você não precisa passar horas estudando sobre investimentos, ok? Agora vamos falar sobre o segundo pilar, que é aprender a gerir melhor aquilo que você já possui. Aprender a gastar, aprender a economizar. Esse aqui é um pilar importante para todas as pessoas, desde pessoas que têm uma renda de 2 mil reais até uma pessoa que tem uma renda de 30 mil reais. Afinal, não adianta você ganhar 30, 50, 100 mil reais mensalmente se você gasta tudo aquilo que você ganha. Você entra naquela armadilha que eu falei para você na segunda aula da ilusão da estabilidade financeira. Mas a questão é que na questão de gerir o seu patrimônio, de economizar, aqui a gente tem um limite. Afinal, se você ganha 5 mil reais, não tem como você poupar 6 mil reais mensalmente. Existe um teto, existe um limite que você pode economizar. Então, acho importante você cuidar dessa parte aqui, mas talvez não deveria ser o seu foco. E aí a gente vai para mais um pilar, que é o pilar de aprender a fazer dinheiro. Nesse caso aqui, você aprendendo a fazer dinheiro, não existe um limite. Você pode ganhar 5 mil reais a mais, você pode ganhar 10, 20, 50, 100 mil reais. Se você empreender, talvez muito mais do que isso. E detalhe, quando você aprende a fazer mais dinheiro, você potencializa os outros 2 pilares. Quem sabe fazer mais dinheiro, quem tem um salário maior, consegue gerir melhor esse patrimônio, economizar mais e consegue multiplicar melhor, consegue trazer maior potencial de multiplicação nos investimentos. Então é por isso que eu falo que para a maioria das pessoas, para grande parte das pessoas, elas deveriam estar focando justamente nesse pilar aqui. Novamente, eu não estou dizendo que os outros pilares não são importantes, mas aquilo que vai realmente transformar a sua vida, principalmente para você que ganha pouco e tem pouco dinheiro investido, é você focar em aprender a fazer mais dinheiro. E o que você pode fazer para aprender a fazer mais dinheiro, para melhorar a sua renda, para melhorar o seu salário? Bom, existem várias questões. A primeira delas que a gente pode citar é a qualificação. Já é muito claro, com base em estudos e pesquisas, que aquelas pessoas mais qualificadas, aquelas pessoas que têm uma faculdade, que têm um curso, que também têm mais conhecimento, têm alguma certificação, enfim, que buscam essa qualificação contínua, tendem a ganhar mais dinheiro. É claro que no meio disso vão ter algumas exceções. Aquele empreendedor que largou, por exemplo, um ensino médio, que não fez nenhuma faculdade, abriu uma empresa e fez um grande sucesso, mas são exceções. A regra geral é, quem tem uma maior qualificação ganha mais dinheiro. Um segundo ponto é você aprender também a fazer renda extra. E geralmente as pessoas pensam que quem faz renda extra é quem não tem um salário muito bom. Mas me diga uma pessoa que tem um patrimônio muito relevante e tem apenas uma fonte de renda. Geralmente pessoas que conseguiram acumular um bom patrimônio têm várias fontes de renda. Então você precisa pensar como ganhar mais dinheiro além daquela sua profissão tradicional. Um outro ponto que você pode pensar é em questão também de profissão. Querendo ou não, vão ter profissões que vão ter uma probabilidade muito maior de ascender financeiramente do que outras. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, que ela seguiu a área de educação, ela vai ser um professor.
essa pessoa tende a ganhar menos do que uma outra pessoa que seguiu a área financeira. Por mais que as duas sejam capacitadas, a área financeira tende a trazer mais retorno para você. Então você tem que pensar também se na sua profissão você vai conseguir ter um bom retorno. Isso não significa que você deve abandonar se a sua profissão não trouxer um bom retorno, ok? Até porque dentro da sua profissão você também tem outros caminhos, né? Então, a gente pode ter um professor que ele ensina para uma sala de aula e a gente pode ter um professor que ele ensina, por exemplo, em um curso online, onde ele vende para várias pessoas, onde ele tem essa escala de vendas, ele consegue ganhar muito mais dinheiro pela sua hora, certo? Então são maneiras também de você ganhar mais dinheiro na mesma profissão. A gente pode falar também do seu networking, né, das pessoas que você conhece. É muito claro que se você tem uma boa conexão, se você conhece pessoas, você tende a ter mais oportunidades na sua vida, né? Geralmente uma boa conexão, uma boa amizade pode trazer muito mais resultado, tá? Até mais do que qualificações, por exemplo. A escabilidade que eu já falei para você, né, de você buscar profissões, você buscar carreiras que podem fazer com que você ganhe mais em menos tempo, ou que não tem um limite, né, que você não venda o seu tempo, mas que você venda algum resultado, que você venda algum produto, ou qualquer coisa que possa ter essa escala. E por fim, você desenvolver habilidades com alta demanda. Comunicação, vendas, negociações, são algumas maneiras de você aumentar a sua renda. O que eu quero te trazer nessa aula aqui não é uma regra, né? Necessariamente foque na qualificação, necessariamente foque, né, na mudança de profissão, mas que é para você pensar um pouquinho, né? Como que você pode ganhar mais dinheiro? Foque em fazer mais dinheiro, foque em aumentar a sua renda, foque em agregar mais valor para o seu trabalho, porque depois que você passar a ganhar mais dinheiro, você vai conseguir poupar mais e você vai conseguir multiplicar melhor seu patrimônio no seu patrimônio nos investimentos. Então, era basicamente isso para essa aula. Lembrando que todas as aulas vão ser postadas no meu perfil, eu vou salvar em uma playlist. E para você que já conseguiu juntar um bom dinheiro, já tem um bom salário, chegou, por exemplo, nos seus primeiros 200 mil, 500 mil reais, talvez passou do 1 milhão e gostaria da minha ajuda para melhorar a sua carteira de investimentos, é só você mandar uma mensagem no privado, onde eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CVM e vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Nessa quarta aula eu quero falar um pouquinho sobre controle dos seus gastos, controle do seu orçamento. Geralmente, quando as pessoas querem cuidar um pouco mais do dinheiro delas, o que naturalmente elas acabam fazendo? Elas vão vivendo a vida delas, mas conforme elas vão gastando, comprando alguma coisa, elas vão anotando esses gastos em algum lugar. Pode ser um bloco de notas, pode ser uma planilha no Excel, mas elas vão anotando. Bom, nesse caso, é melhor do que você não tiver nenhum controle financeiro, você não souber para onde está indo o seu dinheiro, mas você concorda comigo que se você apenas está anotando aquilo que você está comprando, onde você está gastando, você está mais reagindo aos seus gastos, às suas finanças, do que planejando os seus gastos, do que planejando as suas finanças. No mundo ideal, seria um mundo onde você começasse o seu mês já sabendo exatamente quanto você vai gastar e com o que você vai gastar. Isso sim é planejar a sua vida, é planejar as suas finanças, planejar o seu orçamento. Vou trazer aqui um exemplo, né? Imagina que você recebeu o seu salário e você já define que 50% desse salário, por exemplo, vai ser destinado ao seu custo fixo, ou seja, ao seu aluguel, a sua alimentação, o seu transporte. Agora, aqui 20% vai ser destinado aos seus lazeres, né, aos seus prazeres. Então, uma ida no cinema, um iFood, um restaurante que você quer conhecer, e que, por exemplo, 30% daquilo que você ganha vai ser destinado aos seus investimentos, é algo que você vai poupar, ou para algum imprevisto, ou até mesmo investimento na sua educação. Isso aqui é apenas um exemplo, não necessariamente você precisa seguir essa fórmula, mas destinar mais ou menos 30% para os seus investimentos é uma boa média, uma média bem legal para que garantir que lá na frente você consiga a sua liberdade financeira. E é claro que dentro dessas regras aqui você pode mudar elas e existem, claro, algumas exceções. Por exemplo, se você ganha um salário muito pequeno, sua fonte de renda ela é baixa, então não tem como eu falar para você, por exemplo, que apenas 50% daquilo que você ganha vai ser destinado ao seu custo fixo. Nesse caso, o que precisa acontecer é que você precisa pensar em formas de aumentar a sua renda, como eu falei na aula passada. Outra questão é quando você mora com seus pais. Se você mora com seus pais, provavelmente o seu custo fixo ele é menor, ou praticamente zerado se seus pais pagam tudo. Então, nesse caso, sobra mais dinheiro para você investir, por exemplo, na sua educação, na sua qualificação. E o terceiro ponto é quando você tem um salário, uma renda já muito elevada. Nesse caso também sobra mais dinheiro para você poder economizar, para você poder investir e alcançar a sua liberdade financeira mais rápido. Mas um ponto é importante. Não adianta nada você começar o seu mês, já separar o quanto você vai poupar, quanto você vai investir, quanto você vai destinar para o seu custo fixo, se você não consegue lidar com os gastos do dia a dia, se você tem compras impulsivas. Então aqui vão algumas dicas para você conseguir controlar melhor essas compras impulsivas. A primeira dica que eu tenho para te passar é você transformar o preço das coisas em horas do seu trabalho. Como assim?
Imagina que você que tem um salário de R$ 4.000 e que você trabalha 8 horas por dia, ou seja, no mês você trabalha cerca de 173 horas. Isso significa que se você pega o seu salário e divide pelo tempo que você tem de trabalho no mês, que a sua hora vale mais ou menos R$ 23. Uma vez que você tem esse número e cada um vai ter a sua realidade, você precisa fazer esse cálculo, sempre que você for comprar alguma coisa, não pense em valores, pensa no seu tempo de trabalho. Ou seja, eu vou comprar aqui um tênis, mas esse tênis não custa, por exemplo, R$ 300. Esse tênis vai me custar, nesse meu exemplo, 13 horas do meu trabalho. E aí você vai pensar, poxa, será que vale a pena eu trabalhar 13 horas ou eu, entre aspas, jogar fora 13 horas do meu trabalho para eu comprar esse tênis de R$ 300? Será que não tem mais um em conta? Ou será que eu preciso desse tênis agora? Você vai comprar um celular de R$ 3.000, poxa, será que eu vou pagar R$ 3.000? Ou será que eu vou pagar 16 dias do meu trabalho para comprar esse celular? Ou posso comprar um celular menor? Ou será que eu preciso novamente desse celular? Ou até em relação a uma viagem, né? Eu vou fazer uma viagem internacional, essa viagem internacional custa R$ 30.000, ou seja, 7 meses do meu trabalho, será que realmente vale a pena? Quando você transforma o preço das coisas em horas do seu trabalho, ou dias do seu trabalho, ou meses do seu trabalho, você pensa 2 vezes antes de gastar o seu dinheiro. E é claro, existem aquelas dicas mais clássicas, né? A primeira delas é fazer as famosas perguntas. Vou comprar alguma coisa, será que eu preciso realmente daquilo? Será que é realmente necessário na minha vida? Será que eu posso? Será que eu tenho dinheiro? Será que está dentro do meu orçamento das minhas caixinhas para eu comprar isso? E será que eu devo comprar isso que eu desejo, né? Será que realmente eu devo gastar esse dinheiro agora? Outra questão é sempre você esperar mais ou menos uma semana para comprar alguma coisa. Nunca compre de forma imediata. Acabei de ver alguma coisa que eu queria, vou lá e já compro. Pensa um pouco, traz isso para casa, deixa passar uma semana, porque muitas vezes passa alguns dias, passa uma semana, você percebe que você nem queria tanto aquilo, que aquilo nem faz tanta falta na sua vida. E claro, sempre pesquise bastante. Quando você pesquisa para comprar alguma coisa, 90% das vezes você vai conseguir pagar mais barato naquilo, vai ter um melhor planejamento e isso não vai comprometer o seu orçamento. Então, a lição de casa para você nesse vídeo é basicamente a seguinte: a próxima vez que você receber o seu salário, antes de você já começar a gastar, já começar a anotar onde está indo o seu dinheiro, já separe em caixinhas, né? Quanto desse meu salário aqui vai para os meus investimentos, já pega isso, já manda para outra conta dos investimentos para que você não possa realmente gastar e deixe isso tudo bem separado. Assim você vai estar planejando mais a sua vida financeira e não simplesmente reagindo às suas finanças. Bom, por essa aula é basicamente isso. Lembrando que se você quiser acompanhar as próximas aulas, é só você me seguir aqui no TikTok. E para você que já começou a investir, talvez já tenha um bom valor investido, mas não sabe se tem bons investimentos, está no caminho certo, envie uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CVM e vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Nessa aula aqui eu quero falar sobre as suas primeiras metas financeiras. A primeira meta financeira que você deve ter de longe é quitar todas as suas dívidas caras, ou seja, uma dívida de cartão, de cheque especial. E por quê? Porque não vai ter nenhum investimento no mundo que vai te gerar um retorno maior do que os juros dessas dívidas. Como eu falei para você, você jamais pode ter os juros compostos como seu inimigo. Então, antes de tudo, antes de querer organizar sua vida financeira, antes de querer começar a investir, antes de querer fazer mais dinheiro, quite as suas dívidas. Monte um plano para quitar essas dívidas. Uma vez que você quitou essas dívidas, o que você vai fazer é organizar melhor o seu orçamento, os seus gastos. Então, é você saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, é tentar diminuir o seu custo fixo, é tentar melhorar a sua renda, é você começar a planejar a sua vida financeira, ou seja, você começar a não reagir às suas finanças, aos seus gastos, mas organizar a sua vida financeira, já saber quanto você vai gastar com o que assim que começar o mês, que foi basicamente o que eu falei na aula passada. Uma vez que você conseguiu fazer isso, o que você vai fazer é começar a montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você vai ter na sua conta em algum investimento com liquidez diária, ou seja, que você possa retirar a qualquer momento, que seja um investimento super seguro, o mais seguro possível, tá? E a ideia da reserva de emergência, como o próprio nome sugere, é você ter algum valor que, se acontecer alguma emergência, você tem esse valor, você não precisa recorrer ao crédito. Você precisa acumular cerca de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Ou seja, você gasta R$ 1.000 mensalmente, então precisa acumular de 6 a 12 mil reais nessa sua reserva. Gasto R$ 10.000 mensalmente, então 60 mil a 120 mil reais de reserva. Onde que você vai colocar a sua reserva de emergência? Recomendação, você pode investir no Tesouro Selic, investimento mais seguro do nosso país, como liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento e que você não vai ter nenhum tipo de problema de prejuízo, por exemplo. Então é excelente para quem está começando, tá?
Depois disso, depois que você já organizou sua vida financeira, quitou suas dívidas, já tem um orçamento mais planejado, já sabe quanto você ganha, quanto você gasta, já tem a sua reserva de emergência, você vai para uma outra etapa que é começar a investir pensando no longo prazo, para você montar aquele seu plano de liberdade financeira. E eu te garanto, quanto antes você começar essa etapa aqui, quanto antes você passar pelas 3 primeiras e chegar nessa quarta etapa, melhor vai ser para você. Talvez 1, 2, 3 anos de diferença aqui pode fazer uma baita diferença na sua vida e eu quero te provar isso. Imagina que a gente tem duas pessoas aqui. A primeira pessoa é a Maria, que começou a investir aos 25 anos e ela decidiu investir R$ 1.000 mensalmente. Depois a gente tem o João. O João, ele começou um pouco mais tarde, ele começou aos seus 30 anos também investindo R$ 1.000 mensalmente. A diferença entre os dois não é tão grande assim, 5 anos a mais, e 5 anos passa muito rápido, né? Então Maria conseguiu se organizar primeiro, João começou depois. Qual que vai ser a diferença de patrimônio deles quando os dois completarem 60 anos? Então, vamos ver. Ao chegar aos 60 anos, Maria vai ter acumulado mais ou menos 5,5 milhões de reais. Isso se ela investiu até os seus 60 anos. Já João, que começou um pouquinho mais tarde, vai ter acumulado cerca de 3 milhões de reais. O que eu quero te mostrar aqui é que o fato de João ter começado apenas 5 anos depois, significou no futuro deixar de ganhar, deixar na mesa 2,5 milhões de reais. É isso, esse é o preço que ele pagou por ter demorado 5 anos a mais para começar esse projeto. Outro ponto que você precisa estar pronto para enfrentar é que quando você começar a investir, não vai ser fácil. Na verdade, até você chegar nos seus primeiros 300 mil reais vai ser um verdadeiro desafio. E eu quero te mostrar o porquê disso. Imagina então que a gente tem novamente a Maria com 25 anos que consegue investir R$ 1.000 mensalmente. Quanto tempo vai levar para a Maria chegar nos seus primeiros 300 mil reais? Ela vai levar cerca de 12 anos. E aí você começa a pensar assim, caramba, se demorou 12 anos para ela chegar nos primeiros 300 mil reais, imagina para ela chegar no primeiro milhão, quanto tempo vai demorar? É algo muito desanimador. Mas olha só, por causa dos juros compostos, o seu primeiro milhão vai chegar mais rápido. Para você chegar no primeiro bilhão, nesse exemplo aqui, Maria iria demorar mais 9 anos. Ou seja, seria mais rápido chegar dos 300 ao milhão do que chegar nos primeiros 300 mil reais. Isso acontece por quê? Porque depois que você acumula um bom patrimônio, 100 mil, 200, 300 mil reais, os juros compostos começam a trazer mais efeito para o seu patrimônio. Lembra que os juros compostos eles fazem mais efeito quanto maior o seu patrimônio? Então é exatamente isso que começa a acontecer. Importante lembrar também dessa questão aqui. Quando você quer chegar em um patrimônio mais rápido, eu quero chegar nos meus primeiros 100 mil, 200, 300 mil reais mais rápido, o que vai fazer mais diferença é o quanto você ganha, é o quanto você aporta, é o quanto você economiza. Então, quer chegar rápido em um patrimônio relevante, foca no seu aporte, foca no quanto você ganha, foca no quanto economiza. Agora, o que vai determinar o quão longe você vai chegar, o patrimônio que você vai construir ao longo do tempo, são dois fatores. É a rentabilidade dos seus investimentos e o prazo que você possui. Por isso, começar o quanto antes possível é muito importante. Isso vai fazer com que, mesmo você investindo pouco mensalmente, você consiga construir um bom patrimônio. Bom, por essa aula é basicamente isso. Lembrando, todas as aulas já estão salvas aqui no meu perfil, é só você acompanhar, vou postar outras aulas também. E para você que já começou a investir, talvez já tenha até um bom patrimônio, mas não sabe se tem uma boa carteira de investimentos, se está no caminho certo, me envia uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CVM e vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Nessa aula aqui, eu quero falar sobre 4 dos grandes vilões que roubam o seu dinheiro sem você perceber. O primeiro grande vilão que você precisa tomar cuidado são com os gastos invisíveis, que são todos aqueles pagamentos que você tem no seu cartão de crédito que formam um pagamento por assinatura ou um pagamento por recorrência. Eu não sei se você chegou a reparar, mas hoje várias empresas de diferentes segmentos, diferentes nichos, estão começando a migrar para um processo de, ao invés de te vender apenas uma vez, eles vão te vendendo várias vezes. Por exemplo, antigamente, quando você comprava aquele pacote Office do Microsoft, muitas vezes você tinha um CD, você instalava no seu computador e aquele programa era seu. Hoje não é mais assim. Hoje você paga um plano de assinatura para ter acesso a essas ferramentas. Antigamente você comprava mais o seu carro, hoje as pessoas estão fazendo mais carro por assinatura, você tem até mesmo um celular por assinatura. Então existem várias empresas, produtos e serviços que estão fazendo esse pagamento por recorrência. Isso por si só não é algo negativo, mas é péssimo para pessoas que não têm um bom controle financeiro. Às vezes você está pagando aí um Spotify, um Netflix, o Amazon Prime, dentre várias outras assinaturas que você nem utiliza muito assim, e quando você vê, somando ali R$ 50 de um lado, 70 do outro, 40 de um lado, R$ 100 do outro, isso está consumindo boa parte do seu orçamento, boa parte do seu custo fixo. Novamente, lembrando a importância de você ter um custo fixo menor para que você possa lidar melhor com imprevistos, para que você consiga
consiga aproveitar as oportunidades, para que você consiga aproveitar até mesmo melhor a vida. Então faça uma revisão, olhe para o seu cartão de crédito, olhe para o seu status e veja se você tem esses gastos invisíveis no seu cartão. Um segundo grande gasto aqui, um segundo grande vilão que está roubando o seu dinheiro sem você perceber, são as compras parceladas. Novamente, segue uma lógica muito parecida com a recorrência. Você vai lá, compra uma blusa, um celular, alguma coisa que você não tinha dinheiro à vista para pagar e você parcela porque fica mais leve mensalmente. Mas vai somando uma parcela de um lado, uma parcela do outro e quando você vê, assim que você recebe o seu salário, boa parte dele já foi consumido por esse pagamento dessas parcelas. Então, uma coisa que você precisa tomar muito cuidado é com o cartão de crédito, principalmente na hora de parcelar. A regra é muito clara. Se você não tem um excelente controle financeiro, se você não tem uma excelente organização financeira, se você não consegue poupar 30% daquilo que você ganha, você não deveria parcelar. Cartão de crédito não é para você. Outra questão é, se você não tem dinheiro para pagar alguma coisa à vista, você não deveria parcelar. Certo? Então não utilize o cartão de crédito como uma muleta para você adiantar os seus sonhos, para você trazer os seus sonhos para agora, porque isso pode cobrar, pode ser um custo muito alto lá na frente, principalmente se você não conseguir pagar as dívidas desse cartão. Um terceiro vilão que nós podemos citar é a compra de um carro que você não poderia ter, ou que não está dentro do seu orçamento. E essa é uma armadilha que muitas pessoas caem e que elas não percebem, pouquíssimas pessoas fazem essa conta. Mas imagina o seguinte cenário, imagina que você tem 200 mil reais na sua conta. E você pensa assim, poxa, eu vou deixar 100 mil reais investidos e eu vou comprar um carro novo, zero de mais de 100 mil reais. Ou seja, você vai ter um carro aqui de 100 mil reais, mas você também vai ter 100 mil reais investidos. Esse carro novo, zero, depois de 3 anos, ele vai ter perdido em relação ao seu valor mais ou menos 40%. Ele vai se desvalorizar porque o carro é um passivo. Lembra que a gente falou isso nas nossas aulas. Agora, os seus investimentos são ativos e eles podem se valorizar também em 40% em 3 anos. Qual que é a questão que você precisa reparar aqui? Se a gente ignorar outros fatores, então outros gastos que você fez na sua vida, outras receitas que você possui, se você considerar só esse cenário, é como se durante 3 anos o seu patrimônio andasse praticamente de lado. Só que se você considera a inflação nesse período, se você considera que o carro vai trazer outros custos, como o seguro desse carro, a gasolina, impostos em cima dele, então significa que por mais que você tivesse bom dinheiro investido, você ficou pobre a cada ano. Você está ficando cada vez mais pobre a cada ano que passa. Então, muito cuidado na hora de comprar um carro, porque na realidade, quando a gente olha para a realidade das pessoas, o que acontece é que elas possuem, às vezes, um carro de 70 mil, 100 mil, 200 mil reais, mas nos investimentos que vão gerar a renda para ela não tem nem 50 mil reais guardados. Então, muito cuidado com isso aqui, porque apesar de não parecer, está roubando a sua construção de patrimônio. E por fim, a gente precisa também falar sobre a inflação. A inflação é basicamente o aumento de preços generalizado de tudo em sua volta, produtos e serviços. A questão é que, se você reparar, a inflação ela sempre está roubando o seu poder de compra, sem muitas vezes você ter controle sobre isso, sem você perceber. E você não precisa ser um grande especialista para tomar consciência disso. Lembra, por exemplo, há 10 anos, há 20 anos, quantas coisas você comprava no mercado com 100 reais? Você conseguia trazer vários produtos, talvez 20 produtos, 30 produtos. Hoje, se você vai com 100 reais ao mercado, você compra ali 4 produtos, 5 produtos e olha lá, as coisas estão ficando cada vez mais caras. Não somente produtos, mas também serviços. Ou seja, se você tem um dinheiro, você ganhou um dinheiro, você tem o seu salário e você deixou esse dinheiro, por exemplo, parado na conta de um banco, ou como muitas pessoas faziam antigamente, deixavam debaixo do colchão, você está ficando cada vez mais pobre sem você perceber. E a inflação, ela pode te afetar de 3 formas principais. A primeira é em relação a preço, Como eu falei para você, tudo aumenta de preço. Mas a segunda forma que a inflação pode te afetar é em relação à quantidade de produtos que você está comprando. Por exemplo, às vezes a caixa de ovo ela está no mesmo preço do que estava, por exemplo, há 3 anos, há 5 anos. Porém, antigamente você levava 15 ovos, por exemplo, agora você leva 12. Se você reparar também, não sei se você lembra, mas se você comprasse uma casquinha, um sundae no McDonald's, era muito maior do que hoje. Você pede um sundae hoje no McDonald's, você já teve essa experiência, mas o copinho tá desse tamanho. Então, ou seja, as coisas elas podem até não aumentar de preço, mas elas diminuem em relação à quantidade. E a terceira forma que a inflação pode te afetar, eu acho que essa aqui é uma das piores, em relação à qualidade dos produtos. Então, tudo em sua volta, se não aumentar o preço, tende a ter uma qualidade pior. Às vezes você pode lembrar de uma comida, de um suco, de um biscoito, uma bolacha, um pão que antigamente tinha uma qualidade muito menor e que hoje você come e você vê que não é mais a mesma coisa. A gente pode até falar, por exemplo, dos carrinhos da Hot Wheels. Eu não sei se você lembra, mas antigamente aqueles carrinhos da Hot Wheels, eles eram pesados, eles eram de metal, eles eram bem bonitos. Hoje você compra, basicamente você consegue
vai encontrar vários de plástico, muito leves, com material pior. Por quê? Porque a inflação ela também te afeta dessa forma, seja em aumentando o preço, seja aumentando a quantidade, ou seja aumentando ou diminuindo a qualidade. Então, para você que não investe o seu dinheiro, para você que não busca investir o seu dinheiro para ganhar acima da inflação, a cada ano que passa você está ficando mais pobre. Você está pagando mais caro por menos coisas e com uma qualidade pior. E entender a inflação vai ser super importante para a gente responder uma próxima pergunta na próxima aula, que é: quanto eu preciso investir para que eu consiga corrigir meu patrimônio pela inflação e lá na frente alcançar a minha liberdade financeira? Isso eu vou responder na próxima aula. Lembrando que todas as aulas foram salvas aqui no meu perfil, é só você entrar e me seguir. E para você que já tem algum valor investido, mas não sabe se está no caminho certo, gostaria da minha ajuda para olhar os seus investimentos, melhorar a sua carteira, envia uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CVM, vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Aula muito importante, eu quero responder 3 perguntas cruciais para qualquer investidor. Essas perguntas são: qual é o patrimônio que eu preciso acumular? Quanto dinheiro eu preciso ter na minha conta para eu considerar que eu alcancei a minha liberdade financeira? Segunda pergunta: para alcançar esse resultado, esse patrimônio, quanto eu preciso investir mensalmente para chegar nesse resultado? E terceira pergunta: quanto tempo vai levar, quanto tempo eu preciso investir para chegar nesse patrimônio para dizer que eu alcancei a minha liberdade financeira? Responder essas 3 perguntas é muito mais fácil do que você imagina, e até o final desse vídeo você vai saber responder de acordo com a sua realidade. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta? Quanto de patrimônio eu precisaria ter na minha conta para dizer que eu alcancei a minha liberdade financeira? Aqui cada pessoa vai ter uma realidade, mas a primeira coisa que você precisa definir é quanto você gostaria de receber mensalmente ou quanto você precisa receber mensalmente para você me dizer que você alcançou a sua liberdade. Então, muitas pessoas vão falar assim: poxa, se eu recebesse 5 mil reais por mês, para mim já estava ótimo. Algumas outras pessoas vão falar que precisa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 500 mil reais, enfim, cada um tem a sua realidade. Mas quanto você precisa receber mensalmente para você dizer que você não precisaria mais trabalhar? Paga todo o seu custo fixo, você tem um momento de lazer, você tem ali você paga as coisas que você gosta, né? Então, quanto você precisa receber? Você vai pegar essa renda mensal desejada e você vai multiplicar por 300. E simplesmente assim, você já sabe qual que é o patrimônio que você deveria ter hoje para poder se aposentar. Então, apenas um exemplo. Vamos supor que eu preciso de 10 mil reais mensais para dizer que eu alcancei ali minha liberdade financeira. Então, 10 mil reais vezes 300, eu tenho um valor de 3 milhões. Se eu tivesse, então, 3 milhões hoje na minha conta, eu já teria alcançado a minha liberdade financeira. E aí eu sei que você vai pensar: Gustavo, você tá maluco? Imagina 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, eu não tenho todo esse dinheiro, eu nunca vou alcançar esse dinheiro. Mas espera aí, é claro que se você pensou em uma renda dentro da sua realidade, você pode sim alcançar, e apesar de parecer um número muito grande, eu tenho certeza que no longo prazo você consegue alcançar esse resultado. Então, vamos responder as outras 2 perguntas, que é muito importante. Para chegar nesse patrimônio do meu exemplo de 3 milhões, quanto que eu precisaria investir mensalmente e por quanto tempo eu precisaria investir para chegar nesse resultado? Para isso, o que você vai fazer? Depois que você finalizar esse vídeo aqui, você vai abrir o navegador, vai no Google e você vai digitar calculadora de juros compostos, tá? E aí tem vários sites, eu estou utilizando esse aqui como exemplo, tira um print, mas você pode utilizar qualquer um, é muito parecido, tá? Que basicamente a gente vai ter aqui qual que é o seu valor inicial? Quanto você já tem para poder investir? Ou quanto você já tem investido? Aqui eu vou considerar que eu vou começar do zero, vamos supor que eu não tenho nada investido, ok? Qual que é o valor mensal? Quanto que você pode colocar mensalmente nos seus investimentos? Então, de tudo aquilo que você ganha, quanto você consegue poupar? Eu vou considerar, por exemplo, que eu consigo poupar 3 mil reais. Apenas um exemplo novamente, tá? Qual que vai ser a rentabilidade dos seus investimentos? Aqui eu considerei que vou ter uma rentabilidade de 6%, mas deixa eu te explicar. Hoje você consegue encontrar vários investimentos que estão pagando mais de 12% no ano, já livre de imposto. Tá? Qual que é a questão? Eu considerei aqui 6% por 2 motivos. Primeiro, porque eu quero um cálculo mais conservador. E segundo ponto, porque eu estou considerando a rentabilidade que você vai ter acima da inflação. Tá? Não adianta nada você considerar uma rentabilidade de 12, 13, 14, 15%, se lá na frente esse dinheiro ele vai perder o poder de compra. Então, considerando a rentabilidade, somente aquela acima da inflação. 6% seria um bom número, ok? E por fim, você vai determinar por quanto tempo você gostaria de investir ou por quanto tempo você pode investir. Eu coloquei aqui mais de 30 anos, né, mas é apenas um exemplo. O que você vai fazer? Lembra que você calculou quanto de patrimônio você deveria acumular para chegar no seu resultado? No meu exemplo, eram 3 milhões. Então, o que você vai fazer? Você vai alterar ou o seu aporte mensal, ou o prazo que você tem para investir, até você chegar no resultado total dos 3 milhões. Então veja que nessa conta, eu investi em 3 mil reais mensalmente por 31 anos, eu chegaria muito próximo ali dos 3 milhões, eu passaria, na verdade, dos 3 milhões, que seria o meu objetivo. Então aqui eu já tenho um plano. Mas, é claro, existem algumas observações aqui.
Primeira observação, você precisa começar o quanto antes possível, comece cedo, se possível, tá? Quanto mais tempo você tiver, menos esforço você vai precisar para chegar nesse resultado, menos aporte, menor seu aporte poderá ser para você chegar nesse resultado. Um segundo ponto que você precisa considerar é que você precisa controlar seu custo fixo, você precisa aumentar a sua capacidade de aporte, você precisa aumentar a sua renda para que você chegue mais rápido ao seu resultado e que no longo prazo você tenha certeza que você vai chegar naquele patrimônio. E outra questão é, às vezes você vai fazer essa conta e você vai falar assim, Gustavo, eu fiz a conta e eu percebi que para chegar no valor que eu queria, eu vou chegar ali nos 60 anos, nos 70 anos, nos 80 anos. Eu queria chegar antes, não dá para trabalhar até os 80 anos. Porém, nesse cálculo aqui que eu fiz, eu não considerei uma questão, tá? Eu considerei aqui, por exemplo, que você iria investir R$ 3.000 mensalmente, né, nesse exemplo aqui, mas eu não considerei que durante 10, 20, 30 anos, provavelmente a sua renda também iria aumentar. Nem que seja, por exemplo, pela inflação. Você não vai passar a ganhar R$ 3.000 durante 30 anos. Provavelmente de 3.000, você vai conseguir aumentar para 3.500, 4.000, 4.500. Consequentemente, você consegue chegar nesse resultado aqui muito mais rápido do que você imaginava. Mas é importante fazer essas contas para que você tenha pelo menos uma noção de onde você está nesse caminho, se você está em direção ao seu objetivo, se vai demorar muito mais do que você imaginava, mas fazendo essas contas você já sabe responder 3 perguntas principais, né? Quanto de patrimônio você precisa, quanto você precisa investir mensalmente e por quanto tempo você vai precisar investir para alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. Bom, por essa aula basicamente isso. Se você quiser acompanhar as próximas aulas, é só me seguir aqui no TikTok. E lembrando que para você que já investe, talvez já tenha até um bom patrimônio, mas não sabe se está no caminho certo, se tem bons investimentos na sua carteira, me envia uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Hoje eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CVM, vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Nessa aula aqui eu quero falar um pouquinho sobre um tripé da proteção do seu patrimônio. Uma vez que você começou a investir, uma vez que você conseguiu fazer sobrar dinheiro mensalmente, você está construindo seu patrimônio, aumentando seu patrimônio, você precisa pensar também em proteger esse patrimônio. Não adianta nada você ter uma estratégia para alcançar a sua liberdade financeira, se acontecer qualquer imprevisto no meio desse caminho, todo o seu plano vai por água abaixo. Então você precisa ter um plano de ataque e um plano também de defesa. Quais são as 3 ferramentas, as 3 estratégias que podem te proteger de eventuais imprevistos que podem dilapidar o seu patrimônio? A primeira grande estratégia que eu já falei para você é ter uma reserva de emergência. Esse é o primeiro pilar, deveria ser inclusive um dos seus principais objetivos no começo. Construa uma reserva de emergência de 6 a 12 vezes o seu custo fixo. Você tem um custo fixo de R$ 1.000, por exemplo, 6 a 12 mil reais na sua reserva. Se tem um custo fixo de R$ 10.000, 60 a 120 mil reais na sua reserva de emergência, que deveria estar, por exemplo, no Tesouro Selic, um investimento que você pode retirar a qualquer momento e ele é super seguro, o investimento mais seguro que a gente tem no nosso país. Uma vez que você tem uma boa reserva de emergência, você precisa pensar se você também tem um plano de saúde, que ele vai te proteger de vários grandes gastos que você pode ter médicos, né, em relação à sua saúde. Então, por exemplo, diárias de internação, um exame, uma cirurgia, procedimentos, algum tratamento que você precise pagar, dependendo, né, do imprevisto que você tem em relação a sua saúde, a sua reserva não vai ser suficiente. Ou às vezes ela é suficiente, mas isso significa trazer um bom, entre aspas, prejuízo ali para a sua reserva, né? Significa você voltar alguns passos ali em relação à sua construção de patrimônio. Essas 2 estratégias, ou esses 2 produtos, vamos dizer assim, né? Então, tanto a reserva quanto o plano de saúde, eles são muito conhecidos. Mas as pessoas acabam deixando de lado um produto que ele é essencial para todas as pessoas que investem, todas as pessoas que estão construindo um patrimônio, que é justamente um seguro de vida. E aí vão ter várias dúvidas em relação ao seguro de vida, então eu quero explicar um pouquinho para você. A primeira dúvida que as pessoas possuem, né, uma crença que elas possuem, é que seguro de vida ele é somente um produto que você vai utilizar em caso de morte. E realmente, uma das proteções do seguro de vida é, se acontecer alguma coisa com você, se você vier a falecer, a sua família, um dependente financeiro seu, vai receber um bom valor. Então, por exemplo, se você tem um filho, uma filha, que ainda está na fase escolar, ainda vai fazer a faculdade, você faz um seguro de vida para trazer essa proteção. Se você acontecer alguma coisa com você, o seguro de vida vai pagar um bom valor para, por exemplo, para sua esposa, seu esposo, e aí ele pode pagar essa educação do seu filho e da sua filha. É apenas um exemplo, tá? Mas o seguro de vida, ele não serve somente para isso. Essa é uma das proteções, eu vou falar de outras importantes dentro do seguro. Outra questão, uma crença que muitas pessoas possuem também é a seguinte, né? Poxa, Gustavo, eu ainda sou jovem, eu tenho plena saúde, eu não preciso de um seguro de vida. Mas quem disse que seguro de vida é para quem já tem 60, 70, 80 anos? Se você já tem uma idade mais avançada, se você tem 70 anos, é pouco provável, por exemplo, que você consiga fechar um seguro de vida. O seguro de vida é justamente para aquelas pessoas que ainda estão construindo um patrimônio. Por quê? Pensa bem.
Imagina que você tem um grande imprevisto na sua saúde, você tem que fazer uma cirurgia que vai sair muito caro e, por exemplo, o seu plano de saúde não cobre essa cirurgia, não cobre esse tratamento. Quem que você acha que vai ser mais afetado? Você, jovem que está construindo seu patrimônio e tem, por exemplo, 50 mil reais guardados, ou uma pessoa, por exemplo, de 50 anos que já tem mais de 2 milhões guardados na conta dela? Quem que vai ser mais prejudicado? Você, justamente você que está construindo seu patrimônio, você que ainda é jovem, você ainda que tem plena saúde. Então, o seguro de vida, ele é muito importante para quem tem 20, 25, 30, 35, 40, até os seus 50, 60 anos, ainda pode ser um excelente produto. Depois disso, talvez você já tenha uma vida um pouco mais estabelecida, né? E você não vai precisar dessa proteção, ok? Uma terceira dúvida que as pessoas têm é justamente sobre, poxa, mas eu já tenho um plano de saúde, eu não preciso de um seguro de vida. Olha, nem sempre o seu plano de saúde vai cobrir todos os seus imprevistos em relação à sua saúde. Outra questão é que o plano de saúde, ele vai cobrir todos os seus gastos dentro de um hospital, tá? Então, uma internação, um medicamento, um tratamento. Mas vamos supor que você precisou ficar internado ali um mês, né? E que o seu plano de saúde pagou tudo para você dentro do hospital. Ok, mas e fora do hospital? Você não tem conta para pagar? Você não tem escola do seu filho? Você não tem que pagar a conta de luz, um aluguel? Quem que vai pagar se você está internado, se você não consegue trabalhar? É aí que entra um seguro de vida, tá? Então são produtos diferentes que trazem proteções diferentes. Muitas vezes as pessoas acreditam também que é um produto caro, um seguro de vida é um produto muito caro. E, na verdade não, né? Um bom seguro de vida, ele pode ser muito mais barato do que um bom plano de saúde. Existe seguro de vida que você pode fechar a partir de, por exemplo, 50, 100 reais. É claro que não vai ser as melhores das proteções, mas já é alguma proteção, tá? Então não necessariamente o seguro de vida ele vai ser caro para você. E o quarto ponto é que as pessoas também, um outro ponto que as pessoas trazem Gustavo, ao invés de pagar um seguro de vida, eu prefiro pegar esse valor e investir, né? Bom, é um pensamento, né? Mas qual que é a questão? Imagina que você está pegando ali, ao invés de pagar um seguro de vida de 200 reais, eu vou investir esse valor. Você concorda comigo que na prática, no longo prazo, não vai fazer tanta diferença assim na sua jornada? Talvez ao invés de alcançar sua liberdade financeira em 25 anos, você vai alcançar em, por exemplo, 26. Isso vai adiar alguns meses do seu projeto. Mas qual que é a questão? Se ao longo desses 20 e poucos anos, 30 anos, qualquer imprevisto acontecer, a gente não está falando de um atraso de apenas um ano, não. A gente está falando de um atraso de vários anos. Talvez pode até colocar em jogo a sua própria independência financeira. Imagina, por exemplo, que você está ali juntando o seu patrimônio, você juntou 500 mil reais. Legal. Mas aí acontece algum acidente e você tem um caso de invalidez. E aí? Será que 500 mil reais já vão ser suficientes para você ter sua propriedade financeira? Provavelmente não. E se você tivesse seguro de vida, o seguro de vida poderia depositar na sua conta 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para garantir pelo menos que você mantenha a sua qualidade de vida, tá? Então, são alguns mitos que as pessoas possuem em relação a isso. É por isso que eu quero mostrar também para você que o seguro de vida, ele não é somente uma proteção em caso de morte, tá? Você pode colocar dentro do seguro de vida uma proteção em caso de cirurgia. Se tiver que fazer uma cirurgia, você recebe um bom valor. Então, vamos supor que eu preciso fazer uma cirurgia. O meu plano de saúde já cobre essa cirurgia. Mesmo assim, o seguro de vida vai te dar um valor. Por quê? Porque se você quiser pagar um tratamento melhor, por exemplo, com outro médico, no privado, você pode utilizar o dinheiro do seguro de vida para pagar esse tratamento. Ou então, se você estiver satisfeito com o seu plano de saúde, você pode pegar esse dinheiro e investir ou pagar suas contas enquanto você não consegue trabalhar. Em caso de diagnóstico de doença grave também, que é muito importante, a gente pode falar também sobre questão de invalidez, que aí é um dos piores casos, né? Você não consegue mais trabalhar, aquele seu plano de liberdade financeira voa por água abaixo. Se você não tiver um seguro de vida, você não vai ter nenhum valor para conseguir manter a mesma qualidade de vida. Uma questão de sucessão patrimonial também, né? Então, passar esse dinheiro para os seus herdeiros, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, né? Para que ele consiga pagar todos os impostos para fazer um inventário. A gente pode falar também sobre uma ausência, né? Vamos supor que acontece alguma coisa com você, mas você possui dependentes financeiros, você pode deixar um dinheiro específico, por exemplo, para a educação do seu filho até ele se formar, até ele fazer uma faculdade, né? E como eu falei para você, geralmente o seguro de vida, ele é um produto que ele vai ter um custo baixo, tá? E que ele não vai atrasar muito a sua liberdade financeira, mas vai garantir que ao longo dessa jornada, que pode demorar 10, 15, 20, 25, 30 anos, que você esteja protegido, que você não dilapide o seu patrimônio, que você não tenha nenhum imprevisto que pode dilapidar o seu patrimônio. Bom, então aqui a gente fecha com os 3 pilares. Novamente, eu quero que você me diga aqui nos comentários qual desses 3 pilares, essa estratégia você já tem na sua vida. Reserva de emergência, plano de saúde, seguro de vida. Por essa aula é basicamente isso. Lembrando que se você quiser acompanhar as próximas aulas, é só me seguir aqui no TikTok. E para você que já investe, mas não sabe se está no caminho certo, me envia uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Eu sou especialista em investimentos, sou certificado regulado pela CVM. Vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Nessa aula número 9, eu quero explicar para você algumas armadilhas, alguns principais erros de quem começa a investir.
Você começou a investir, montou já a sua reserva de emergência, está começando a diversificar a sua carteira, eu tenho certeza que você vai cair pelo menos em um desses erros que eu vou te mostrar. E o primeiro erro é você copiar a carteira de influenciadores no YouTube. Muitas pessoas, quando vão estudar um pouco mais sobre investimentos, elas vão buscar conhecimento no YouTube. E aí elas acompanham um influenciador, acompanham um investidor, acompanham um economista, e elas começam a observar a carteira dessas pessoas e começam a se identificar. Poxa, eu gosto muito desse influenciador, eu gosto muito dessa influenciadora, ela mostra a carteira dela, então já que eu não entendo muito sobre investimentos, eu vou copiar a carteira dessa pessoa. Ou pior ainda, né? Eu vou copiar esse ativo que esse cara falou, mas eu vou copiar esse outro ativo que essa outra influenciadora falou, e você montaria um Frankenstein. A sua carteira não tem nenhum sentido, não tem pé nem cabeça. E aí você pode me dizer assim, Gustavo, mas por que eu não posso copiar a carteira de um influenciador? Por vários motivos. O seu perfil provavelmente é diferente daquele influenciador. O seu objetivo é diferente daquele influenciador. A sua idade provavelmente deve ser diferente, o prazo que você tem para investir deve ser diferente, o quanto você pode ou não tomar risco naqueles investimentos também deve ser diferente daquele influenciador. Então eu costumo dizer que quando você copia a carteira de um influenciador, é como se você estivesse, por exemplo, indo ao mercado, você copia as mesmas compras de uma pessoa do seu lado, e aí vocês voltam para casa. Só que aquela pessoa com aqueles mesmos ingredientes fez uma sobremesa e você fez um prato salgado ali no seu almoço. Ou seja, mesmo copiando a carteira, você pode chegar a um resultado completamente diferente. Por quê? Porque as suas decisões serão diferentes, porque o seu comportamento será diferente, e nada te garante que aquilo que ele está te mostrando, que aquele influenciador está te mostrando, realmente é uma verdade. Você não sabe se realmente ele comprou aquele ativo. Você não sabe se aquilo que ele colocou é apenas 10% do patrimônio dele ou se é 100% do patrimônio dele. Às vezes ele fala assim, poxa, eu coloquei 10 mil reais a mais nesse investimento aqui. Mas 10 reais a mais, 10 mil reais a mais, por exemplo, não é nem 1% do patrimônio dele. Então você precisa ter muito cuidado, porque, novamente, a sua realidade é totalmente diferente. E a chance de, se você copiar a carteira de uma pessoa, você cair um resultado que você não tem a mínima noção de como consertar aquele resultado, se você tem bons resultados, né, é muito grande. Tá? Então esse é um primeiro erro. O segundo erro também que é muito comum é a pessoa não diversificar. E aí vão ter pessoas que, por exemplo, vão investir tudo em ações, vão ter pessoas que vão investir tudo em fundo imobiliário, vão ter pessoas que vão investir tudo em renda fixa. E por quê? Geralmente vai ter aquele investimento que você vai mais se identificar, que você vai gostar mais. Então, por exemplo, né, poxa, eu gosto de comprar ações perenes, porque eu entendi a estratégia, eu gostei da ideia, você vai colocar 100% do seu patrimônio somente nisso. Ou então, nossa, eu gostei muito de fundo imobiliário, me paga dividendo mensal, vou colocar todo o meu patrimônio em fundo imobiliário. Eu vou te contar o que vai acontecer. Você vai pegar o pior dos dois mundos. Você vai ter uma carteira com muito mais risco e você vai ter uma carteira que vai ter uma rentabilidade pior. Algumas pessoas vão dizer para você que diversificar significa ter uma rentabilidade pior, mas essa pessoa não sabe o que ela está dizendo. Com base em vários estudos, com base em várias pesquisas, a gente sabe que quando você tem uma carteira bem diversificada, não é diversificada de qualquer forma, mas uma carteira bem diversificada, você colhe o melhor dos dois mundos. Você tem um retorno melhor, uma volatilidade mais baixa, um risco menor. Certo? Então sempre diversifique a sua carteira. Um outro ponto é focar somente na rentabilidade. Esse é um grande erro. Todo mundo quer uma rentabilidade maior. Todo mundo quer ganhar 0,5%, 1%, 1,5% a mais no ano. E o que as pessoas fazem? Bom, se eu quero uma rentabilidade maior, eu vou focar em rentabilidade. Então eu vou ver qual que é o fundo imobiliário que está me pagando mais dividendo. Eu vou focar naquele investimento que já subiu muito, é nele que eu vou colocar mais dinheiro. Eu vou colocar em Bitcoin, porque eu vi que muita gente ganhou dinheiro, vou colocar 100% do meu patrimônio. Ou então, até mesmo em renda fixa. Né? Eu vou colocar meu dinheiro, por exemplo, nesse CDB, né, SLCI, LCA, que está me pagando muito mais do que outros bancos. Eu te garanto que no mercado financeiro, não existe almoço grátis. Se tem algum investimento que está te prometendo um retorno maior, você pode ter a certeza que esse risco também é maior, ele é proporcional. Então, nunca foque somente em rentabilidade, porque você pode até ter um bom resultado durante alguns meses, durante até alguns anos, mas uma hora ou outra você vai quebrar a cara, você vai perder muito dinheiro. Outro ponto é confiar 100% no seu assessor de investimentos ou no seu gerente. Você abre uma conta em uma corretora ou, por exemplo, em algum banco, você tem um gerente, você tem um assessor, e eles dizem que essa assessoria é gratuita, mas olha só, não é realmente gratuita. Como que eles recebem? Gerentes e assessores, em geral, recebem pelo modelo de comissionamento. Ou seja, dependendo de onde você coloca o seu dinheiro, ele vai ganhar mais ou menos comissão. Qual que é o problema? Em geral, quanto pior for o investimento para você, seja em questão de rentabilidade mais baixa, risco mais alto, prazo maior, mais comissão ele vai ganhar.
Então, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o seu assessor ele vai estar interessado em te ajudar a atingir as suas metas ou as metas dele? As metas da empresa, as metas que ele precisa bater para não ser demitido. Com certeza, na maioria das vezes, o assessor vai focar nele mesmo. E aí você vai ter uma carteira cheia de péssimos produtos. Por exemplo, com CRI, CRA, debentures, COIs, péssimos investimentos para você, mas que pagaram muita comissão para ele. Então nunca confie 100% no seu gerente, no seu assessor. O ideal é que você tenha ajuda de um consultor independente. Por exemplo, eu sou um consultor independente no Brasil certificado e regulado. Nesse caso, eu sou proibido por lei de receber qualquer tipo de comissão. Então, quando eu recomendo um produto para o meu cliente, quando eu monto uma carteira para o meu cliente, eu não estou pensando em nenhuma meta para bater, porque eu não tenho essas comissões. Eu estou pensando em simplesmente entregar um bom resultado de acordo com o perfil daquela pessoa, de acordo com o objetivo daquela pessoa. Então, muito cuidado com isso aqui. E por fim, o último ponto é você não ter uma estratégia. Esse é um grande erro. Eu posso dizer para você que ter uma carteira com uma boa alocação estrutural, uma boa estratégia, saber exatamente quando você precisa investir em cada um dos ativos, quando você precisa comprar, quando você precisa vender, que forma você vai distribuir a sua carteira, o que você vai fazer se a inflação disparar, se a Selic cair, se começar uma guerra no mundo, isso aqui vai determinar 90% do seu resultado. Novamente, você pode ter a mesma carteira de um influenciador e essa carteira pode ser excelente, mas o que vai mudar o seu resultado é a estratégia, é como você guia essa carteira ao longo do tempo. Então, lembrando, se você é uma pessoa que já investe, talvez já tenha até um bom patrimônio, mas não sabe se está no caminho certo, se tem bons investimentos, se tem uma boa estratégia, me envia uma mensagem privada para a gente marcar uma reunião gratuita. Eu sou especialista em investimentos, sou certificado e regulado pela CBM, vai ser uma honra te ajudar com a sua vida financeira. Agora, o que a gente vai falar nessa última aula? A gente vai falar sobre uma pergunta, né, que será que dinheiro realmente traz felicidade? Geralmente, quando eu pergunto para as pessoas por que elas querem cuidar melhor do dinheiro delas, por que elas querem ter um bom patrimônio, no fim das contas, né, no fim dessa resposta, a maioria vai chegar na conclusão que ela quer ter mais dinheiro para ser mais feliz. Ela pode dizer que ela quer ter, por exemplo, ter mais tempo com a família, que ela quer comprar alguma coisa, mas no fim, o resultado disso é ser uma pessoa mais feliz. Mas será que dinheiro realmente traz felicidade? A resposta para essa pergunta, eu vou utilizar tudo que a gente sabe hoje na ciência sobre felicidade, sobre dinheiro, sobre a relação entre dinheiro e satisfação com a vida. Então, uma das coisas que a gente sabe de forma muito clara com base em estudos é que a falta de dinheiro é um grande fator, sim, para infelicidade. Então, quando você olha para pessoas, para uma sociedade onde o quanto elas ganham não é suficiente para garantir coisas básicas da vida, uma boa alimentação, segurança, transporte, uma boa noite de sono, o que nós sabemos? Que essas pessoas, sim, vão ter a sua felicidade impactada pela falta de dinheiro. E aumentar a renda dessas pessoas em R$ 500, em R$ 1.000, em R$ 2.000, é um grande, sim, fator para aumentar a felicidade delas. Isso faz com que muitas vezes a gente acabe relacionando que se eu ganhar mais dinheiro, eu sempre vou ser mais feliz. Bom, isso pode até ser uma verdade, mas existe um limite. Não é porque você saiu de um salário de R$ 10.000 para 11 que você vai ser muito mais feliz. De 11 para 12, essa felicidade vai aumentar? Pode até aumentar, mas vai ser um pouco menos. De 12 para 15, por exemplo, vai aumentar? Pode aumentar, mas não vai ser tanto assim quanto você aumentou antes, certo? Então a felicidade, ela aumenta. O dinheiro aumenta a sua felicidade? Aumenta, mas até um certo limite. E isso tem vários pontos de estudos feitos em diferentes países que mostram isso pra gente, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Japão, vários países da Europa, enquanto a renda per capita deles continua aumentando, o nível de felicidade dessas pessoas continua basicamente no mesmo nível. E por que que isso acontece? Isso acontece por algo chamado de adaptação hedônica. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse tema, mas com certeza você já viveu essa sensação. Como é que funciona a adaptação hedônica? Sabe quando você quer comprar muito uma coisa, pode ser uma roupa, um celular? Vamos usar aqui o exemplo, um carro. Eu quero muito um carro, sempre sonhei com esse carro. Eu fui lá e comprei aquele carro. Na primeira semana, eu vou ficar muito feliz. No primeiro mês, eu vou ficar feliz. É claro, eu vou olhar para aquele carro e vi que eu conquistei um grande objetivo. Vou passando um mês, 2 meses, 3 meses, eu olho para aquele carro e eu paro de pensar, né? Poxa, que grande conquista, eu vou ficar feliz, mas não vai ser aquela felicidade de começo. Vai passar um ano e aí você nem vai reparar mais que você conseguiu conquistar aquele carro. Vai passar 2 anos e você nem vai mais pensar naquele carro. É somente mais um carro. Isso é chamado de adaptação hedônica. E a adaptação hedônica, ela funciona tanto para eventos positivos quanto negativos. Então, olha só.
Esse estudo aqui feito pelo Daniel Gilbert, que é um dos maiores especialistas em relação à felicidade, que ele mostrou? Que se você tem duas pessoas, e por exemplo, vamos supor que hoje essas pessoas tiveram um grande evento na vida delas. Uma ganhou na loteria e ficou super feliz, né? Imagina você ganhar na loteria hoje, mas a outra pessoa, ela perdeu uma perna. E com certeza foi um evento muito traumático. Essa pessoa vai ter um nível de felicidade muito menor. Ela vai ter uma grande insatisfação com a vida a partir daquele dia. Mas o que acontece? Quando você acompanha essas duas pessoas por mais ou menos 2 anos, elas vão chegar em níveis de felicidade muito próximos, no mesmo padrão que elas tinham antes daquele evento. Por quê? Por causa da adaptação hedônica. Então, mesmo que se você ganhasse muito dinheiro hoje, eu posso te garantir que seu nível de felicidade, apesar de ele ter um pico no começo, depois ele voltaria mais ou menos para o mesmo padrão que você possui. A não ser que você realmente esteja naquele nível que eu falei para você, onde você não tem dinheiro nem, por exemplo, para pagar uma alimentação, ter uma segurança. Nesse caso, aumentaria sim, tá? Mas se você já tem uma renda que já te paga com isso, ganhar muito mais dinheiro, depois de um tempo você voltaria para o mesmo padrão. E para eventos negativos também, né? Ainda bem, senão você teria um trauma na sua vida, um evento negativo na sua vida, e você passaria a vida inteira sofrendo com aquilo. Em alguns casos isso acontece, mas isso fica para uma outra explicação. Uma coisa que a gente precisa entender, então, é o que nos faz feliz? Se o dinheiro ele tem um certo limite, o que a ciência mostra pra gente que pode aumentar nosso nível de felicidade? A primeira coisa, de longe, e que vários estudos mostram pra gente que aumentam de forma significativa a nossa felicidade, o principal fator é relacionamentos, bons relacionamentos, relacionamentos de qualidade. Lembra que aqui que eu falei de qualidade, não necessariamente de quantidade. Então não é porque você tem apenas 2, 3, 4 amigos, não tem 10, 15 amigos, que você vai ser uma pessoa mais infeliz. O que importa é a qualidade dessa relação, é a confiança que você possui naquela pessoa. Outra questão, é claro, saúde física e mental, sempre muito importante. Uma pessoa que tem uma doença, uma pessoa que não consegue andar, uma pessoa que não tem uma boa saúde mental, não vai ser uma pessoa plenamente satisfeita com a vida. A gente sabe também que investir o seu dinheiro em coisas materiais tende a trazer mais felicidade, uma felicidade mais persistente e duradoura ao se comparar com coisas materiais, né, com compras materiais. Podemos falar também sobre o propósito de vida, e propósito não pense somente em coisas grandiosas, né, apesar de parecer, nosso propósito é trazer a paz mundial. Não necessariamente, não. O seu propósito, por exemplo, pode ser trazer uma boa educação para os seus filhos, para sua filha, pode ser garantir uma boa qualidade de vida para sua família, pode ser, por exemplo, você ser promovido no seu trabalho, mas propósito no seguinte, de você ter objetivos, de você saber por que você está acordando todo dia, ou qual que vai ser a sua próxima meta. Isso seria o propósito nessa questão. E é claro, tempo de qualidade, né? Para que você possa descansar, para que você possa fazer aquilo que você gosta, ou simplesmente não fazer nada. Ter uma rotina muito agitada, com muito estresse, já mostra pra gente que aumenta de forma significativa o seu nível de insatisfação com a vida. Mas perceba que o dinheiro, apesar de não comprar diretamente essas coisas, então, por exemplo, dinheiro não compra saúde, ele pode sim facilitar muito a sua vida. Se você tem mais dinheiro, você pode, por exemplo, ter mais tempo com as pessoas da sua família, melhorar o seu relacionamento. Você pode, por exemplo, pagar uma melhor academia, pagar um médico melhor. Você pode pagar um nutricionista que vai melhorar a sua saúde. Então, eu quero que você, no fim dessa série de vídeos, entenda que você vai conseguir acumular mais patrimônio. Se você seguir aquilo que eu falei, se você aplicar aquilo que eu falei, se você buscar mais educação financeira, porque eu trouxe aqui uma base de educação financeira, você vai conseguir conquistar um patrimônio maior. Mas eu quero que você lembre que o dinheiro ele deve ser utilizado como um meio e não um fim em si mesmo, né? Então não passe a ser uma pessoa viciada apenas em acumular e ter mais e mais e mais. Você precisa juntar esse dinheiro para conquistar alguma coisa, seja segurança, seja mais tempo com a sua família, mas você precisa ter um porquê daquilo que você está juntando e não somente juntar por juntar. Bom, esse aqui, então, foi a última aula dessa série de vídeos. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos, em alguma coisa na sua vida, acrescentado, de alguma forma, melhorar a sua educação financeira. Se você gostou, lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você gosta. Os vídeos vão ficar salvos em uma playlist aqui no meu perfil, para quando você quiser revisar. E lembrando também que, para você que já começou a investir, talvez já tenha até um bom patrimônio, mas não sabe se está no caminho certo,